Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a importância de uma boa comunicação para os profissionais do direito. Conheça o trabalho do conciliador voluntário e como se tornar um deles. Você sabia que pode escolher a melhor data para o vencimento das contas de serviços básicos, como água, luz e telefone? Entenda como a situação de vulnerabilidade social pode afetar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E mais, o JQ conta a história das comarcas mineiras e explica termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. A conciliação é uma política pública adotada pelo TJMG para solucionar conflitos de forma mais rápida e eficiente. As sessões são realizadas por conciliadores. Parte deles é formada de pessoas comuns que atuam de forma voluntária. A repórter Silvana Monteiro mostra o trabalho de um desses conciliadores e a importância dessa dedicação para o melhor funcionamento da justiça. Walter, 71 anos, aposentado, mineiro, Belo Horizontino. Uma parte do dia, ele atua em um sindicato na capital. Durante 3 dias da semana, em uma média de 6 horas cada, ele se dedica a ajudar pessoas desconhecidas a resolver demandas no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Belo Horizonte. As audiências são presididas por ele e começam sempre com uma introdução sobre a importância do método da conciliação. Eu digo para as partes o seguinte: não tem acordo bom para uma parte só. Acordo pressupõe uma parte cede um pouco, a outra cede outro e a gente chega ao meio termo. Todo esforço para a construção de uma solução, ela será melhor do que uma decisão imposta pelo juiz. Walter se considera uma pessoa vocacionada à conciliação. Ele atua de forma voluntária há quase 20 anos, desde os tempos em que foram instituídos os juizados de pequenas causas, antes mesmo de existir o Sejusc. Além dele, outras pessoas atuam voluntariamente mediando conflitos nas fases pré-processual e processual. Não é necessário ser formado em direito para se tornar um conciliador voluntário. No entanto, é importante desenvolver a escuta, porque o trabalho consiste em possibilitar o diálogo entre as partes para chegar a um acordo. Quando as pessoas chegam a uma sessão de conciliação, elas estão fragilizadas, elas estão com um problema que as aflige há muito tempo. Então nós temos que compreender esse momento delicado da vida daquelas pessoas. Elas aguardaram essa audiência, esse momento um longo tempo. Então nós temos que tratar com muito cuidado isso. Temos que nos mostrar comprometidos com este momento, com essa oportunidade e saber ouvi-las, deixar com que elas se manifestem e só com isso a gente dá uma certa abertura para que uma possível solução consensual surja. Além de ser avaliado por algumas questões subjetivas como paciência, empatia e firmeza, o conciliador recebe uma capacitação oferecida pela Escola Judicial. Um treinamento que tem uma parte que é de conteúdo jurídico e uma outra parte que é técnicas de conciliação, né? Técnicas de criar esses diálogos, dessa ponte de diálogo entre as partes. E o conciliador, ele exerce uma função que é reconhecida. Por exemplo, em concurso público pode ser critério de desempate, né? O conciliador ele é tido como aquele que desempenha um serviço relevante para o Poder Judiciário. As pessoas interessadas em prestar esse serviço se inscrevem pela internet. Basta acessar a página do Conselho Nacional de Justiça. O perfil é avaliado e o candidato passa por uma entrevista na comarca de origem. A gente olha os antecedentes criminais, né? Isso a gente verifica, e o importante é a pessoa ser maior, capaz, e nós vamos dar preferência para pessoas que têm uma vocação maior e que têm uma disponibilidade de tempo maior. Walter atua na fase processual realizando diariamente de 3 a 5 sessões. Ele não faz um julgamento da causa, muito menos determina uma decisão, mas está ali para transmitir segurança e auxiliar na busca por um caminho de superação do conflito. Olho muito nos olhos das partes, sabe? Eu acho que você dá essa atenção para a pessoa, isso
traz confiança, né? Gera conforto. Maria Eliene foi recebida por um dos conciliadores do Sejusc e terminou o dia com menos um problema. É uma situação assim que você consegue conversar, os dois entrem em um acordo juntos. Então isso dá um conforto quando é essa reconciliação. Alguns casos apresentam questões mais complexas e o conciliador pode pedir o auxílio do promotor de justiça e até do juiz que ficam de plantão. Walter se recorda emocionado de uma sessão em que foi preciso pedir a ajuda de uma promotora. Estava uma situação complicada, difícil. E ela foi, escorreu, ajudou muito. Depois ela se retirou e eu continuei com a audiência. E ela me fez um sinal. E eu pedi licença e saí. E ela me disse: Walter, encerre a audiência porque não vai dar acordo. Eu falei: pois não, doutor. Voltei e fechei um acordo. Eu acho que o tempo necessário para a pessoa assimilar, sabe? É uma percepção que eu acredito que só a vivência traz para a gente. Ainda que o conciliador não tenha a experiência do Walter, essa forma mais humana de receber alguém que precisou levar à justiça uma demanda pessoal provoca nas partes um sentimento de gratidão. A pessoa conversa assim, de uma forma assim tão natural e tão humana, né? Que é o mais importante, né? Que está falando sobre vidas, né? Sobre nós. O ABC traduz mais um termo do juridiquês. Entenda o que é precatório. Precatórios. Precatórios são... gente, fugiu o termo. Não sei. Se não me engano, o governo tem que te pagar alguma coisa, ele te dá uma carta precatória. Assim, de instante, não. Precatórios são dívidas, né? Que não pagam, né? Que são convertidas nesse documento e posto à disposição para quem comprar, para negociar com dívida do governo. Precatórios são ordens de pagamento emitidas pela Justiça para quitar dívidas do governo federal, estadual, municipal ou distrital, decorrentes de uma condenação judicial que não admite mais qualquer tipo de recurso. O precatório é expedido pelo presidente do tribunal onde o processo tramitou. Podem haver precatórios da Justiça Estadual, Federal ou Trabalhista, dependendo do direito que é discutido na ação judicial. No próximo bloco, entenda a lei que permite escolher a melhor data para o vencimento das contas de serviços básicos, como água, luz e telefone. E saiba como a situação de vulnerabilidade social pode afetar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Voltamos em instantes. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Água, luz, telefonia e demais serviços públicos. Cada conta com uma data de vencimento diferente. Você sabia que é possível combinar o pagamento de todas as contas de serviço básico para uma única data? Entenda na reportagem de Florence Couto. Todo mês é a mesma coisa. As contas vencem em datas diferentes e nem sempre nos melhores dias para o consumidor. O que muitas pessoas não sabem é que isso pode ser mudado. A Lei 9.791 trouxe a obrigatoriedade de as concessionárias de serviços públicos oferecerem datas diferentes de vencimentos das contas. A lei não atinge todas as empresas, mas aquelas que oferecem serviços de água, gás, telefonia e luz, por exemplo. Tem que fornecer ao consumidor 6 datas para que esse escolha que melhor adequa ao seu dia a dia. O ideal é que o consumidor decida o vencimento no dia do contrato, mas é claro que essa data pode ser modificada tempos depois. Algumas concessionárias já oferecem esse serviço através da internet, por aplicativos ou então através do atendimento telefônico. Agora, o consumidor deve ficar atento para não pagar nenhuma taxa surpresa na próxima conta.
A taxa ela tem que ter uma razão, um fundamento, tem que estar prevista no contrato. O que não pode ocorrer é essa taxa servir como limitador do direito do consumidor. Ou seja, se ele tem o direito de optar por 6 datas, a taxa não pode ser um valor oneroso demais para que o consumidor não consiga optar. Então, ficar atento sempre ao boleto, sempre ao que está sendo cobrado e, claro, arcar com o que ele fechou com o fornecedor. Se ele fechou para tal dia, ele tem que pagar a conta no dia fechado. O advogado alertou que a mudança do vencimento não pode ser imposta pelas empresas. Em hipótese nenhuma, essa alteração pode vir de maneira unilateral do fornecedor. Se isso ocorrer, o consumidor ele pode primeiramente entrar em contato com o fornecedor, informar que houve uma alteração sem o seu consentimento. Caso não se resolva, ele pode procurar os órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON e o próprio OAB. Chegou a hora de mais um passeio pelo estado. Vamos viajar para Barroso, na Zona da Mata Mineira. A jovem comarca tem ganhado destaque por causa dos projetos realizados pelo judiciário local. Dizem que Barroso é feita em cal, em cimento e em amor. E o lema tem uma razão de existir. A cidade é uma grande produtora de cimento. A extração de cal é uma referência marcante da economia barrosense. A empresa cimenteira internacional, instalada na cidade desde a década de 1950, e a prefeitura municipal são as maiores empregadoras da cidade. Situada entre Barbacena e São João del Rei, Barroso também investe no turismo. A Praça de Santana, que foi tombada pelo município e recebeu tratamento arquitetônico e paisagístico, abriga o prédio dos 3 poderes, onde funcionam a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Fórum. A comarca de Barroso foi criada em 2002 e, desde então, tem ganhado destaque por promover ações que envolvem toda a comunidade local. É o caso do Conhecendo o Judiciário. O programa, criado pelo TJMG para conscientizar a população sobre o funcionamento dos poderes, principalmente do Poder Judiciário, recebe estudantes de escolas particulares, municipais e estaduais. Anualmente, são organizadas visitas guiadas com foco em ações para todos os alunos do 5º ao 9º anos do ensino fundamental, do 3º ano do ensino médio e para os integrantes dos programas de educação de jovens e adultos. Além de abrir as portas para estudantes interessados, o Judiciário também leva informações pelas ondas do rádio. Há mais de 15 anos, os servidores Valéria Pedrosa e Ismar Luiz de Carvalho estão à frente do programa semanal Momento do Judiciário. O programa é fruto de uma parceria com a rádio comunitária local, a Liberdade FM, e vai ao ar todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã. De acordo com os idealizadores do Momento do Judiciário, o programa recebe as demandas da população e consegue traduzir termos jurídicos e técnicos em linguagem mais acessível para os ouvintes, que sempre interagem com os apresentadores. Segundo a juíza diretora do foro, Valéria Poça Dornella, o Momento do Judiciário é tão popular que muitos cidadãos vão ao fórum para conhecer quem faz o programa e sugerir temas. Dados da Fundação Abrinq revelam que 23% das crianças e adolescentes do Brasil vivem em situação de pobreza e extrema pobreza no país. Isso pode provocar consequências para o desenvolvimento infanto-juvenil. Entenda na entrevista de Silvana Monteiro com a juíza de Direito da Vara Criminal e da Infância e da Juventude de Ribeirão das Neves. Bem, doutora Lívia Borba, em que medida a criança e o adolescente que vivem em situação de extrema pobreza, sem ter acesso a serviços básicos como saúde e educação, têm o seu desenvolvimento social prejudicado? Certo. O relatório da Abrinq, ele traz um dado alarmante. 40% das crianças e adolescentes até 14 anos vivem em situação de pobreza, ou seja, vivem em uma família que tem a renda per capita inferior a meio salário mínimo. Mas a pobreza não é só a renda, ela diz respeito ao acesso à educação, à saúde, ao saneamento e certamente irá prejudicar o desenvolvimento desses adolescentes. Certo. Mais de 2 milhões de crianças e adolescentes
vivem em situação de trabalho, né? O que esse dado demonstra, na opinião da senhora? Demonstra que a criança e o adolescente que estão trabalhando perdem a oportunidade de serem crianças e adolescentes. Eles estão certamente fora da escola, eles perdem a oportunidade de brincar e isso irá impactar também no desenvolvimento dessas pessoas. Certo. O relatório também trata sobre a violência, né? Existe um dado que aponta que cerca de 18% dos homicídios foram cometidos contra pessoas com idade menor que 19 anos, né? Como proteger aí essa população? Um dado interessante é que a violência está relacionada com os indicadores que foram trazidos pelo relatório. Então, aquela criança que está fora da escola, que vive numa casa que não tem um saneamento básico, que vive numa rua escura, ela está mais exposta à violência do que aquelas outras crianças que têm os direitos protegidos. Certo. A senhora percebe aí se existe alguma política pública sendo realizada, né? E qual é a opinião da senhora para que haja mudança nesse cenário? Infelizmente, os avanços em políticas públicas foram pequenos. O relatório demonstra isso fazendo um comparativo com o ano passado. E o caminho realmente é o investimento em educação, principalmente. É o indicador que eu reputo o mais importante. Muito obrigada. A gente volta daqui a pouco para falar sobre a importância da oratória para os profissionais do direito. Fique conosco, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do giro de decisões. Um casal de Juiz de Fora será indenizado em R$10 mil pela empresa de turismo Hotel Urbano. Os consumidores compraram pela internet 2 pacotes de viagem para Porto Seguro e Arraial da Ajuda, na Bahia. Porém, após a compra, a empresa não confirmou o pagamento e não retornou as mensagens dos clientes. Segundo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a agência de viagens deve ser responsabilizada civilmente por não ter prestado o serviço adquirido pelo casal. Em Varginha, uma idosa será indenizada em R$8 mil pelo município porque caiu em um buraco na praça principal da cidade. A vítima contou que o local não estava sinalizado e ela precisou ser socorrida por transeuntes. De acordo com a decisão, houve omissão do município em relação ao dever de verificar o estado dos passeios públicos, o que acarretou o acidente. A Caixa Beneficente dos funcionários do Banco do Estado de São Paulo deverá oferecer a uma cliente o procedimento de fertilização in vitro, com até 3 tentativas de fertilização sucessivas. Além disso, a empresa deverá pagar à cliente R$16 mil, valor que ela gastou com exames e tratamentos. O juiz Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, da comarca de Uberaba, fez referência à decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que consagrou a técnica de fertilização in vitro como um direito fundamental pautado no princípio da dignidade da pessoa humana. A boa comunicação é um pré-requisito no mercado de trabalho. Segundo especialistas, um profissional que domina a oratória tem um valioso recurso de persuasão, transmite credibilidade e consegue influenciar pessoas. No ramo do direito, a capacidade de argumentação pode decidir uma causa. Assim como o pincel é de extrema importância para um pintor, a oratória é uma das ferramentas de trabalho mais importantes para os operadores do direito. A oratória é a arte de falar bem. É a capacidade de organizar o raciocínio de modo que o seu interlocutor te entenda e que a sua mensagem seja comunicada com maior fluidez. A capacidade de elaborar uma boa argumentação não se adquire de uma hora para outra. Quem deseja se comunicar com sucesso precisa se esforçar. Por isso, nessa faculdade, a oratória faz parte da grade curricular. Eu entendo que, principalmente na nossa área do direito, para os operadores do direito, a comunicação, a oratória é uma ferramenta, um instrumento que nos trará muitas benesses. Então eu tenho que, ao longo do meu curso, ir aprimorando cada vez mais a forma como eu enxergo a minha comunicação. Luísa diz estar se transformando graças a essa disciplina. As
professores já chegaram até mim falando que eu realmente melhorei na minha entonação de voz, na minha postura, que eu não cometo mais aqueles erros clássicos de fechar o corpo, de terminar a frase com aquele fio de voz quase sumindo no final da frase. E só pelo fato de você abandonar esses vícios já é um grande avanço. E as pessoas percebem isso. O direito tem, na sua essência, a argumentação. E ela vai ser necessária nas audiências, sustentações orais, no atendimento a um cliente, negociações, aulas, palestras e entrevistas. Nesses momentos, a comunicação deve ser eficaz, não violenta. É preciso ter empatia. De acordo com a defensora, a argumentação pode até ser escrita, mas quando é sustentada pela voz, tem um peso a mais. O direito é a arte do convencimento. Então, certamente, eu posso convencer pela escrita, mas eu acho que, sobretudo, eu posso convencer pela fala, pelo argumento. Isso vale, né, numa sustentação oral no tribunal, para o criminalista no tribunal do júri, valiosíssimo. Hoje, magistrada, Alice já foi advogada. Teve de colocar a oratória em prática para conquistar os votos que lhe garantiram o cargo de desembargadora através do 5º Constitucional. Ela sabe que a técnica pode ser diferente para cada público. É sua oratória com o cliente, para convencê-lo de que você é um profissional adequado para o caso dele. Já com o juiz, o advogado ele tem que também ter uma postura de firmeza, sem ser arrogante, mas de firmeza para dizer, olha, eu também sei o que eu posso, até onde eu posso ir, e já é uma oratória muito mais técnica, desde a entonação da voz, o olho no olho, quando o juiz tem toda essa leitura corporal também. Aquecimento vocal, exercícios de articulação e para trabalhar a eloquência são imprescindíveis. Mas o bom orador precisa de algo a mais. Eu acho que o orador tem uma segunda capacidade que é fundamental de ser desenvolvida, é a capacidade da novidade. De quando você diz uma coisa que alguém já ouviu, aquilo você acaba perdendo interesse, assim, olha, isso já ouvi, isso não é tão importante. Então, eu acho que uma capacidade do orador é de estudar, de buscar coisas novas, de trazer conteúdos novos. Então, ele tem que ser uma pessoa disciplinada e que é capaz de estudar. E a outra capacidade é dizer coisas que a pessoa já sabe de uma maneira nova. Desenvolver a capacidade de prender a atenção dos ouvintes pode até mesmo decidir uma causa. Prova disso foi a atuação da defensora em um caso que podia tirar um inocente da prisão. Ocupei a tribuna, gastei o tempo que era de meu direito gastar. O relator pediu vista e, em razão da sustentação oral, o caso reverteu. Se a fala é dirigida ao outro, o ideal é saber quem é seu público, se importar com ele. De entender o seu ouvinte, de sentir com ele, para que aquilo que você diga tenha alguma importância e faça sentido para o outro. A sua postura, a sua voz diz muito de você. A sua postura quando você fala, quando você ouve, porque também a oratória, claro, que é importante, mas também é importante você saber ouvir. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.